Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse episódio do Destrave Sua Carreira Cast. E hoje eu tenho um privilégio, uma honra enorme de receber aqui comigo dois empresários, dois empreendedores, os quais eu tenho uma admiração enorme, um respeito. E a gente vai poder, estou aqui no lugar de aluno para aprender com eles hoje, entender o que existe por trás de tanto sucesso. Já são mais de quase 33 anos na área, né? São referência regional, referência mundial na área de fotografia. E hoje é com muita satisfação que eu recebo aqui o Clóvis Pacheco e o Felipe Pacheco, mais conhecidos como Pachecão e Pachequinho. Sejam bem-vindos, meus queridos. Olá, tudo bem? Anderson, privilégio para nós poder estar aqui conversando contigo, contar um pouco da nossa história, falar um pouco da nossa empresa, falar um pouco da vida, né? Falar um pouco também de família, né? Que é uma das coisas mais importantes, que é a nossa maior riqueza, é a família, né? Então, vamos falar sobre isso hoje, né? Com certeza. Aí, bom dia não, né? Mas alegria para nós estar aqui falando contigo. O Anderson é um cara que, desde o primeiro momento que eu conheci ele, já faz muito tempo, desde a escola, né? No tempo da escola. Mas ver a tua evolução e a tua carreira expandindo cada vez mais, para nós também é privilégio e alegria. E ser convidado, então, para estar aqui, eu creio que todos aprenderemos nesse podcast e cada um tem um pouco a compartilhar. E para nós é especial demais estar aqui contigo. Muito obrigado. Para mim é uma satisfação, né? Desde já eu quero que vocês dois saibam assim, que eu admiro muito vocês, né? Os seres humanos que vocês são, a seriedade com a qual vocês trabalham, a honestidade. É muito legal o que vocês estão fazendo, construindo. Para mim é uma satisfação mesmo, tá bom? E o propósito do Destrave Sua Carreira Cast é conhecer histórias, né, inspiradoras de profissionais e empreendedores que eu considero disruptivos, né? E vocês são disruptivos, profissionais disruptivos que rompem os padrões, que alcançam coisas diferentes, né? Então a gente vai poder aqui compartilhar algumas coisas para acabar também inspirando, né, outros profissionais também que estão trilhando o seu caminho. Deixa eu fazer uma pergunta. É a primeira vez que vocês estão fazendo juntos podcast ou já fizeram outras vezes? Acho que já fizemos, né? Falamos um pouco junto aí já em algumas coisas. Mas mais rádio e coisa e tal, que volta e meia o pessoal nos chama aí para falar sobre fotografia, sobre, enfim, clientes que a gente atende. E tipo assim, eu e ele conversando juntos, não sei se não é a primeira vez num podcast. Eu acho que é a primeira vez num podcast. Isso, que legal, entendi. Mas que bom. Vamos entender então, para que a gente possa fazer essa construção, que eu tenho tanta pergunta, tenho tanta curiosidade para ter, enfim. Como que começou o Pacheco Fotografias há quase 33 anos atrás? Como é que surgiu tudo isso? De repente eu acordei um dia e falei, eu vou fazer fotografia, foi o sonho do senhor na época. Okay. Como que tudo começou lá Nós começamos há muito tempo atrás, né? Fazem 33 anos atrás, até um pouco mais, eu acho, porque teve um processo ali também de se preparar para isso, né? Lá por 91 ali, eu lembro que eu tinha casado e tal, né? E eu trabalhava numa empresa metalúrgica aqui de Santa Rosa. E daí já que é gurizão, né? Mas sempre ali orando, na época eu era católico ainda, mas eu sempre tinha aquela oração do Pai Nosso, né? Todas as noites, antes de dormir e tal. E eu acredito que Deus estava ali já agindo, né? E aí
lá naquela empresa eu passei por diversos setores tentando melhorar, né? Não, eu tenho que melhorar meu salário, eu tenho que fazer uma coisa que eu goste aqui dentro e tal. E eu não consegui encontrar isso lá naquela empresa, né? Aí eu disse, bom, eu vou sair dessa empresa aqui. Eu não quero fazer isso o resto da minha vida, né? Vou sair. Tomei uma atitude, né? Eu acho que tu tem que tomar algumas atitudes na vida. Vou sair. Aí falei com um supervisor meu lá e tal. Disse, tia, a hora que a empresa diminuir pessoas, por favor, me coloque na lista. Já viu isso, né? Por favor, me coloque na lista que eu quero sair. Eu não quero... vou tentar outra coisa, né? Outra coisa a fazer que eu goste. E aconteceu isso com o tempo ali e tal. Acabei saindo dessa empresa, né? E a partir dali tive uma passagem ali pela Rádio Noroeste. Trabalhava nos sábados à tarde na Rádio Noroeste. Fazia a programação gaúcha da época. Você trabalhou numa empresa antes? Trabalhou na rádio? O que mais você trabalhou antes? Antes disso, com 11 anos de idade, eu comecei a trabalhar, né? Família pobre, precisava ajudar em casa e tal. E eu comecei a trabalhar na mecânica do Vavá. Aqui do ladinho. 11 anos. Ontem eu estava conversando com ele. Dos 11 até os... O que você fazia lá? Lavava a chave, organizava as coisas e com o tempo já estava mexendo um pouco de mecânica já, né? E depois disso, eu saí dali, então, fui trabalhar no posto Denardim, na época. Seu Denardim era prefeito de Santa Rosa, né? E daí depois disso eu entrei lá, então eu fiquei lá até eu ir para essa grande empresa, né? Tive uma passagem também para uma área de serralheria. Trabalhei um tempo numa serralheria, que era aqui na entrada do bairro Planalto. E onde aprendi muito, né? Aprendi muita coisa. E depois disso, fomos para o posto de combustível. E depois para essa metalúrgica. Depois para a Rádio Noroeste. Aí ficamos um tempo lá, né? Fazia programação gaúcha, eu era envolvido sempre com CTG e tal, então me dava... Locutor. Apresentava o programa do CTG João Tucunduva, lá de Tucunduva. Apresentava o programa do CTG Chama Crioula. E apresentava o programa do CTG Rancho Crioulo do Lajeado Tarumã. Quantos anos na época? A passagem ali foi, sei lá, 1 ano, 2 anos, não me lembro bem ali. E depois, então, eu abri um mercadinho, né? Vou abrir um mercadinho, né, cara? Abri um mercadinho e vou ganhar dinheiro lá na minha vila e tal. E quando tinha o tal de mercadinho, surgiu a política. Política, né? Isso é Isso boa, arde, né? Arde no coração. E a política, ela tem alguma relação? Ela começou a surgir por causa da rádio, do seu envolvimento na sociedade e tal? Eu acho que o envolvimento, né, ali com o CTG e com alguns políticos e tal. Porque a política é uma coisa interessante, né? Eu tenho um conceito de política, lá daquela época, que se é para te atuar no ramo político e não mudar a vida das pessoas para melhor, então não atua. Né? Não pode ser para mudar eu vou mudar a minha vida para melhor. Isso está errado. Esse é o conceito errado. Nunca vote num político desse que quer mudar a vida dele para melhor. Ele tem que mudar a vida da população para melhor, né? Que ela possa ter mais saúde, mais educação, mais isso, mais aquilo, entendeu? Daí o senhor teve o mercadinho. E entrou a política. E daí, durante a minha campanha, concorri a vereador naquela vez, eu acabei doando o mercadinho, né? Ficou sem estoque. Eu acabei doando o mercadinho, né, cara? E aí chegou um período ali, o que vão fazer da vida, né? Sem mercadinho, não se elegeu. Não adiantou a doação, então? Não adiantou, né? O povo comeu lá o negócio e não votou, não adiantou. Que bom que não adiantou, né? Na época. E aí então, conversamos eu e a minha esposa ali e tal. Ela tava... O Felipe, eu acho que nem sei se tinha nascido ainda. Só não viu.
Tava com 1 aninho por ali. Não, nem tinha, né, Felipe? Não, 91, né? É. Foi 90. Tava em fabricação ali o guri, né? É só um pensamento. E aí, conversamos e tal, né? Daí ela disse, por que nós não começamos a trabalhar com fotografia? Eu disse, meu Deus, que bicho é esse, né? Na minha casa nunca teve uma máquina fotográfica. Eu nunca peguei uma máquina fotográfica na mão, nunca tinha pegado, minha família não tinha isso, né? Daí eu disse para ela, pode ser uma boa ideia, né? Eu conheço algumas pessoas na cidade, na época tinha vários. Quantos anos o senhor tinha na época? Lembra mais ou menos? Cara, devia ter hoje eu tenho 57, devia ter 24 anos por aí, 24 né? anos. Por aí. E aí... Mas já tinha... Se começou com 11, com 24, já tinha 13 anos de carreira. Exatamente. E eu sempre fui um cara assim que nos trabalhos que eu tive, eu sempre aproveitei muito, né, Anderson? Tinha oportunidade de fazer hora extra, eu trabalhava das 7h30 da manhã às 10 da noite. Eu sempre dobrava a minha renda. Nunca teve medo de trabalho. Isso. No ramo metalúrgico era assim, no posto de combustível. Quem pode ficar final de semana de plantão? Eu ficava todos os final de semana. Mas eu dobrava meu salário, entendeu? Então é uma questão de esforço, né? Aí quando eu casei, ali ainda teve o casamento, eu já tinha minha casa pronta. Eu já tinha feito a minha casa lá no bairro Sulina, na frente da praça ali. Quase que tudo com as horas extras. Tudo com hora extra e salário, né? E o meu pai ali, minha família me ajudando e tal. Então sempre aconteceu isso. E construiu meio no braço, né? No braço. Não teve muito... Fomos fazendo. Mas enfim, aí chegou então essa questão da fotografia. E como? Como é que nós vamos fazer isso? Que máquina nós vamos usar e tal, né? Por onde eu começo? E tu sabe que lá na vila cada um tem um 38, né? Cada um tem um revólver 38, mais ou menos. Tinha, né? Tinha, né? Na época. E eu tinha um, E aí eu disse pra minha esposa, sabe de uma coisa? Eu vou fazer uma proposta para um conhecido aí que eu tenho. Aí fui até a Artefoto. A Artefoto é uma empresa antiga aqui de Santa Rosa, onde o proprietário era o seu Arcindo Vinck, pessoa muito, muito boa. E aí cheguei lá e pedi um particular com ele, né? Como é que eu ia fazer, né? Aí falei com ele. Fazia a proposta. Seu Arcindo, eu vim aqui, eu queria trabalhar com fotografia. Daí ele me perguntou, mas tu... Armado. Tu tem alguma habilidade? Tu já tirou foto alguma vez? Eu disse, não, nunca tirei foto. Nem conheço máquina, senhor Arcindo. Daí eu meti a mão na cintura, arranquei aquele 38 e botei na mesa. Mas eu tenho isso aqui para trocar por uma máquina fotográfica. Essa arma não me serve para nada. Olha só, cara. E eu quero trocar por uma máquina fotográfica, né? E aí, ele olhou um revólver bonito, né? E aí ele disse, não, se tu quer trabalhar, eu vou te dar uma máquina e vou te dar um flash. Era uns flashzinhos frata de pendurava ainda e usava na mão assim, né? Aquele redondinho, sabe? Redondinho para luz. E me deu a tal de máquina fotográfica, rapaz. E eu saí com aquele bicho lá de dentro. Me deu armada já com um filme de 36 poses. E eu saí de dentro e disse, bom, agora eu vou ganhar o mundo, né, meu? Já sou fotógrafo. Chegou armado e saiu com uma máquina. Exato, né? Eu já era amigo do pessoal da Rádio Noroeste, né? Eu era amigo do pessoal do Gazeta, o pai do Anderson lá até foi dono do Gazeta, o Adivasson. E eles ali, Pacheco, faz foto aí pro jornal, pra isso, pra aquilo. Mas no primeiro final de semana que eu peguei a tal de máquina, né? Aquilo, eu botava na mesa em casa e ficava mirando, que coisa linda, né? Na época não tinha manual no YouTube, nada. Não tinha não nada. tinha nada. Tinha o YouTube, ó. E os que sabiam não compartilhavam. Não compartilhavam, exatamente. Quem sabia escondia 7 chaves. E aí surgiu eu tinha um parente meu que estava por aí dando curso de flores, fazer flor, o Valdir. E ele formou uma turma lá em 3 de Maio. Disse, Pacheco, tu não quer ir lá tirar umas fotos? Eu disse, mas claro. Peguei minha moto e pá! Para 3 de Maio, né? Na época não tinha nem carro, era moto. E aí cheguei... Solito? Cheguei solito. Cheguei lá, né? E
Pai, foto, meu amigo. Quando chegou na 36, trancou o filme. E agora, Jesus? Eu tinha mais filme junto, né? E aí eu tentei voltar, não consegui. Fui para um banheiro escuro, disse, vou dar um jeito de tirar esse filme aqui. Daí eu pensando, mas se pega a luz e queima tudo, né? Rapaz do céu. Ou arrisco ou não. Eu disse, não vou arriscar estragar. Né? Ia ter uma entrega ali, né? E aí fui lá e falei pro meu, acabou o filme e acabou as fotos. Eu vou embora. Tchau. Acabou. Cara, é incrível, né? Daí peguei e vim embora, levei a câmera lá no laboratório, revelou, saiu as 36 fotos de primeira, homem. Mas eu ainda não entendia funcionamento, a abertura de lente, velocidade do obturador, essas coisas, não entendia nada, né? Chamei um amigo meu lá. Diz, vem cá, o Paulo Paim. Na época ele trabalhava com o Darcy Pereira e tal. E o Paulinho veio lá em casa um dia e diz, Pacheco, pegou a máquina, desmontou ela e começou a me mostrar, a lente, tirou a lente e me mostrou, aqui abre, aqui fecha. Quando abre, entra mais luz. Quando fecha, entra menos luz. Né? Então, se tu tá no sol, tu tem que fechar. Se tu tá no escuro, tu tem que abrir. Porque senão tu não faz nada. A primeira vez que teve uma pequena instrução. Foi depois que já tinha iniciado. Exatamente. E eu entendi o processo na época. Eu já sei. Aqui nesse número eu vou trabalhar dentro de casa e nesse número eu vou trabalhar fora. Né? E com o flash vou fazer mais rebatido e tal. Tu sabe que fica uma chave aí também, né? Que muita gente espera estar pronto para começar, né? E já o pai, por exemplo, ele nem sabia. Ele nem sabia que não sabia, né? Um evento, mas arriscou, foi lá e fez, entendeu? E hoje tá louco. Se não tá 100% bom, o cara não começa a fazer nada, né? Então aí já fica uma das chaves aí do aprendizado. Né? Então, continuando ali, tiramos foto e aprendemos um pouco daí. E dali em diante, nós fotografamos para todos os jornais que tinha em Santa Rosa. As revistas, tinham várias na época. Como não tinha todas essas redes, não tinha nada, né? Então, revistas, tinha umas 10 em Santa Rosa, eu acho. E eu fotografava quase para todo mundo, né? Na parceria, trocar por propaganda, aquela coisa, né? Ia indo. E aí começamos a entrar, então, no mundo dos tal de casamento. Aniversário de criança, primeira Eucaristia. A gente era lá da igreja e aí começou a brilhar o negócio, rapaz do céu. Depois que eu fiz a primeira Eucaristia lá no bairro Sulina, aí os negócios se abriram. As portas se abriram. E aí começar serviço bem feitinho, né? Uma foto boa. O pessoal começou a falar no boca a boca. E aí chegou que os final de semana, assim, era 3, 4 eventos, aniversário de criança. Já não trabalhava mais sozinho. Não, aí eu e a minha esposa sempre, né? Você foi a primeira colaboradora. Exatamente. Só que daí ali naquele período abriu uma oportunidade de ir trabalhar na prefeitura. O prefeito da época, né, se elegeu, aquele prefeito que eu concorri junto com ele ali. E aí ele me chamou. E aí não, vou ir, né? Uma oportunidade, né? Trabalhar no quê? Eu trabalhava no Parque de Exposições, eu era o gerente do Parque de Exposições. Qual área? A área da Prefeitura Municipal. Mas não era fotografia. Não. Nada. Ele fazia tudo do Parque de Exposições. Isso, lá eu cuidava do Parque de Exposição. Dali a pouco... E na época, por que aceitou? Foi pessoa tipo, segurança, vou ter algo mais sério? Não, eu acho que foi a oportunidade de se estruturar. E esse era o objetivo. Então eu fui para lá, aí comecei e eu continuava fotografando no final de semana. Entendeu? Final de semana fotografava e dia de semana na prefeitura. Tá. E aí então o salário da prefeitura me sobrava todo. E eu comprava equipamento. Filmadora, câmera mais moderna. Eu disse, não, vou investir nisso. E aí depois o prefeito me chamou então para assumir como diretor de comunicação.
porque eu mexia com fotografia, então a comunicação Começou a ir era o pra tua meu, área. comecei a ir para minha área. E aí, trabalhei um tempo ali e tal, a atual secretária saiu, tinha que sair um período antes ali, para campanha e coisa, e me colocou eu de secretário de comunicação. Então, já estava no cargo máximo daquela secretaria, né? E aí o salário melhorou bastante e eu dei uma melhorada top no equipamento. Então o prefeito saiu, o outro prefeito, a gente ajudou a eleger, e ele convidou: Pacheco, vamos de novo? Não. A partir de agora eu vou lidar com fotografia, eu não quero mais trabalhar na área da política, né? E me desliguei, né, da prefeitura e tal, e continuei. E nessa época que o senhor se desligou, já estava parilho os salários que Sim, eu ganhava mais fora. A fotografia, né? já estava dando mais. Isso. E aí eu, com bastante equipamento, daí já era casadinho, né? Filmagem e fotografia. Filmagem. Aí ele acrescentou mais um negócio dentro do próprio negócio, né? Eu- Antes era só fotografia, depois virou fotos e vídeo também, né? E o bom do negócio é que quando eu comecei ali, não existia esse troço de edição, de vídeo, isso não tinha, né? Então a gente colocava uma fita, aquelas fitas grandes VHS, dentro da câmera, filmava o casamento, chegava o final do casamento e entregava para os noivos. Sem olhar, Sem antes, nada. Não, nada. tu olhava ali na câmera, né, para ver se... Sim, mais só ou dava menos, uma- né? Mas era isso que tinha por E a momento, foto, né? como é que era o processo quando começou da revelação? E aí também tinha que... Bom, daí esse foi um processo, então, daí de compra de equipamento e tal. E aí quando eu saí, eu disse, bom, eu vou comprar um ampliador, né? Ampliador é um equipamento com inserção de luz, botava o negativo debaixo, o papel aqui, fotografia feita. Passava no revelador, no branqueador, no Tu viu? Estabilizador. estabilizador, fixador e tal, de pendurava num arame com grampinho Olha isso. e tava lá a fotografia, né? Então eu tive uma experiência nesse período, né? Chegou a ver? Eu não tenho processo? recordação, eu devia ter uns 4 anos aí. 4 anos de idade. mais ou E menos. daí eu fiz um fechadinho, né? A salinha? Escuro, uma salinha Aquele- escura ali no corredor que ia pra garagem ali. Botei uma lâmpada vermelha, né? Entrava lá com cigarrinho, né? Eu não fumava, mas o cigarro é importante pra ti. O cigarro é importante que ele não queima a fotografia, né? Não queimava o filme. Então tu dava uma sopradinha nele e ele acendia a luzinha e tu tinha noção do como é que tava Mais ou ficando menos como o tava, negócio. né? Rapaz. Era incrível Que o legal, processo, hein? né? E aí foi, né? Deixa eu ver aqui o que mais... revelamos ali e logo entrou então os Minilab digital, Minilab colorido. Fotografia colorida. Até então era preto e branca. Minilab, pra quem não sabe, é uma máquina, né? Uma máquina grande de revelação. Então, o processo que ele fazia no ampliador, que ele tinha que depois ir para os químicos e passar a foto nos químicos e coisa e tal, agora não mais. Agora já veio a máquina que fazia todo esse processo e ela era como uma esteira. A fotografia ia passando e ficava os segundos certos em cada uma daqueles químicos e saía a fotografia pronta lá já automático. Tu dava só o enter ali e ela fazia isso automático, né? Então aí começou o processo então das fotografias coloridas, né? Pá, era 10 por 10 quadradinha, né? Era uma coisa de louco, né? E nessa época já tinha sua sala comercial, já tava... Nessa época eu ainda estava lá no bairro Sulina. Dentro de casa. Dentro de casa. Tudo isso na sua Em casa. casa. né? Abri tinha feito uma varanda assim, montamos um pequeno estúdio e ia atendendo as pessoas ali, fazia foto 3x4. Era um home studio. Depois disso, então, me mudei aqui, em frente ao Moinho 14 de Julho aqui. Ficamos algum tempo ali, ali demos uma ampliada, melhoramos o estúdio. Trouxe a minha sogra que mexia com vestido de noiva. E aí a gente começou a pegar forte no casamento, né? Então, arrumava as noivas ali. E aí nós fazia a fotografia e fazia a filmagem. E aí eu falei para minha mãe, tchê, por que tu não entra no ramo de decoração de casamento e tal? Ah, pois é, nunca fiz isso, não sei. Não, mas eu te ajudo, vamos lá. E aí a minha mãe acabou entrando no ramo da decoração. Colocava as mesas, toalhas, arranjo e tal. E aí eu consegui envolver toda a família ali, né? Todos foram Já envolvi pra- minha cunhada aí, a Magali, já envolvi meu cunhado
E fomos indo, né? E Até aí, porque as pessoas tinham que fazer a festa, né? Então, por que Precisava não de- deixar o mais resolução de problemas, né? Se tem um problema, a gente tem que encontrar a solução. Tinha Ali demanda. ali a pessoa chegava para contratar a fotografia e o vídeo, mas ao mesmo tempo ela já tinha no mesmo local ali, ela já podia Tinha demanda contratar a de decoração, serviço. já podia contratar o vestido de noiva, já a podia roupa sair do pronta, noivo, né? das Começou a madrinhas. olhar. Eu disse, não, porque eu posso ser completo, né? Vai. E aí eu comecei a ficar grandão naquilo ali, né? Yes! O Anderson aí trabalha com nós há 25 xará, anos, 20 por aí. anos. 25 É. anos, rapaz. E nós chegava a fazer assim, teve um ano que nós fizemos 89 eventos de final de semana. Entre 15 anos, casamento, Sendo que nós temos Eucaristia, 44 44. final de semana Então no nós- ano. A média foi Média, muito dois. boa, Dois. no Dois mínimo por 2. final de semana. Né? Sem contar o dia de semana que a gente fotografava estúdio. E aí foi crescendo e chegou a ter quantos colaboradores? Aí nós cara? chegamos a. Aí em Santa Rosa nós já estava dominando a área da fotografia. Né? Ninguém mais batia a Pacheco Fotografias. E nós já tinha 2 laboratórios, nós fomos para frente da igreja matriz, deu uma visualidade aí muito boa, né? E aí chegou um período que os laboratórios Scalco, o dono, né, o Scalco veio a Santa Rosa e diz: "Eu quero te vender minha loja". Pra quem não sabe, né, o Scalco ele foi A maior rede. a maior rede acho que foi do sul do Brasil, foi ele, né? Foi A ele. maior rede do sul do Brasil. Ele fazia encontros de fotógrafos na época que levava gente de todos os lugares do Rio Grande do Sul para um hotel lá e fazia um grande evento de fotografia. Então os caras Referência. era mais que referência, assim, os caras eram muito grandes mesmo. Né? E aí foi passando o tempo, né, e ele foi começando a se desfazer das lojas, né? Ele quis se desfazer dessa de Santa Rosa e chamou o pai então para. Daí ele veio conversar comigo ali e tal. Pacheco, eu quero vender pra ti. Eu disse: "Cara, eu não quero comprar". "Não, eu quero vender pra ti". Eu disse: "Meu Deus do céu". E eu sempre tenho um ditado popular que o cavalo encilhado ele passa uma vez. Ou tu monta ou tu não monta. Né? Eu fiquei pensando, cara, isso é Deus que está proporcionando um negócio desse. Importante. Eu disse: "Eu vou". Ele tava bem louco, querendo me vender. Daí eu disse: me dá um tempo aí, cara, eu preciso pensar um pouquinho. Mas tudo pro mesmo dia, né? Aí ele veio de tardezinha, eu quero te vender. Eu disse: eu vou te comprar essa loja aí. Mas eu não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro. Como é que faz? Não, pra ti eu vendo, vê como é que tu pode pagar. Nossa. Como é que tu pode pagar? Daí na época eu sei que eu comprei essa loja dele. Foi, deixa eu pensar aqui. Foi em cheque, né? 60 cheque. 60 cheque. De R$ 2.500 na época. Há muitos anos atrás, cara. Isso aí. quase 150 mil aí, mais ou menos, na época. É. Aí, tá, fechamos. Então vamos lá, já tu me entrega a loja já, tá aqui, fomos lá, o cara já anunciou, os funcionários que estavam lá, diz: a partir de agora é comigo, continua o time trabalhando aí, vamos tocar E isso ali aí. chegou a ter quantos? Não, mas daí, no outro dia de manhã ele veio de novo, ali no meu escritório: Pacheco, quero te vender mais uma loja, de Santo Ângelo, e a de Juí, mais 2. Eu disse: meu Deus, homem, eu não quero comprar, não. Como é que eu vou pagar essa aí? Dizendo: não te preocupa, as lojas são boas, vão se pagar, não sei o que. Eu falei com a Simone: o que tu acha? Isso na época não dava pra analisar métrica. Não, era o que ele falava, né? Era a palavra. Não tem muito que. Não tinha muito Daí que. eu disse: tá bom então, vou ter que comprar, mas na mesma condição. No mesmo dia, é isso? No outro dia. E o senhor aceitou no outro dia? No outro dia eu já aceitei, eles vão comprar outra também. Né? Decidiu rápido. Ou nós vamos pra frente ou nós descemos de vez. Né? Então essa era... Não tinha como dar, não podia dar errado o negócio, né? Aí acabamos comprando lá Santo Ângelo também, fomos lá. Só que nós já tinha 2 em Santa Rosa. Tava com 2 Santa Rosa. E daí essa foi a terceira, foi do Scalco.
Foi isso, né? Isso, e a quarta foi E Santo daí Ângelo. a quarta, então, compramos lá em Santo Ângelo e tocamos lá por um período grande lá. E Quantos funcionários deu? daí o total de funcionários eram 25 Chegaram a funcionários ter no nosso 25 time. funcionários. Era um timão, né? Então, a maioria das pessoas que mexeram com fotografia nesse período e que ainda tem muitos aí, passaram pelos nossos estudos, aprenderam com nós também, né? E que bom, tem espaço para todo mundo, né? E chegamos então a esse top. E aí foi, revela filme, muito filme por dia. Chegou o período que veio o digital, 2005. E aí, meu amigo, acabou, o pessoal não queria mais revelar foto. Aqueles laboratórios lá, filme, todo mundo abandonou o filme, né? Tu ainda não tava na jogada, né? Não. Todo mundo Sim. Quer dizer, Sim, tava, eu tinha ali meus não 12 tava anos, ainda, mas vamos não chegar tava no daqui a ramo pouco ainda. em ti. E acabou que não tinha mais filme ali e tal, né? Pra revelar. E diz, o que vamos fazer? Retroceder ou avançar? Vamos avançar. Né? Eu sempre participei muito, né, de reuniões das entidades, sim, de lojas, a CISAP. Envolvido. Sempre envolvido, né? E eu disse, não, mas ir para trás nós não vamos, né? E nem vamos parar, nós vamos Daqui pra frente. vamos ver o que dá para adaptar nessas nossas máquinas. E começamos a comprar, então, máquinas para adaptar nas nossas máquinas, para que ela pudesse revelar o digital, né? E foi um processo, assim, árduo, né? Muitos problemas, tudo começando, o digital começando, não foi fácil. E também a gente pensar, meu Deus, agora com o digital, será que não vai acabar a nossa profissão? Como é que nós vamos se reinventar nesse negócio? Medos que passavam na cabeça. Exatamente. Né? Tivemos que se reinventar para o digital, uma nova fase. Né? Tanto na área da filmagem como na área da fotografia. Conseguimos, né? Enxugamos um pouco o negócio, né? Diminuímos um pouco de pessoas, e foi, sabe? Até que chegou um período lá para frente que a gente diz, bom, que é a vantagem no negócio? Vamos continuar com essa coisa grande aí do jeito que está? Ou vamos voltar a ser pequenos, reduzir, né? Pequenos em estrutura, mas enxuto, fortes, né? numa entrega, essa né? redução, ela veio mais pelo digital que chegou ou pela pandemia lá, né? Não. Isso era muito antes, né? Muito tudo antes, foi né? foi Foi cada ali, chegada do período de digital. 2005 a 2015. Até teve, nesse período teve o H1N1, né? Mas não foi tão pesado quanto a... Mas daí a gente então começou a vender para os próprios funcionários, né? A gente fez propostas, vendo aqui, vendo ali e tal, e acabamos negociando toda a E parte um fato frente, né? um fato que aconteceu também, que eu me lembro, é que o pai, por exemplo, ele saía de Santa Rosa e ia fazendo, né, a via até Santo Ângelo e coisa e tal, e recolhia as coisas e ajeitava as coisas, administrava as coisas, e aquilo acabou dando uma sobredemanda nele, né? Ele foi parar foi parar na mesa de cirurgia por conta do coração, né? Então, muitas vezes a gente crescer, mas não ter saúde, talvez não vale tanto a pena. Talvez valha a pena enxugar e manter a saúde, manter as coisas em dia, Foi do algo que a gente ser pesou muito grande. bastante também. Isso. O estresse, né? Não pensam, né? Quem está ouvindo que trabalhar com fotografia é uma coisa tranquila, né? Nós temos um antes, um durante e um pós, né? E na época a gente tinha ainda um grupo de famílias, eram 25 famílias que estavam ali, né? Dependiam do nosso negócio, desse né? negócio, que ele não Diretamente, podia dar né? errado, né? E até que chegou um momento, assim, E que eu acho que foi um processo- momento e bem esse- interessante, ó. Teve um ano, assim, que a gente trabalhou muito, né? Muito trabalho, e corre, e daí chegou no final de ano, ali que foi a gota d'água, né?
Aí a gente começou a pagar, não, vamos pagar o 13º do nosso pessoal, vamos pagar ali a férias, vamos pagar os aluguéis, tudo alugado, né, na época. E como é que... Aí fomos lá, aquele monte de dinheiro, vamos pagar, paga. Eu sei que chegou o final do ano, não sobrou para nós fazer a nossa ceia de Natal, né? Mas nunca deixou de cumprir. Exatamente. Os funcionários, tudo, todo mundo, fornecedor, todo mundo teve, mas nós não, né? Aqui na nossa empresa nós temos uma premissa que fornecedor e funcionário não se atrasa. E imposto. Se paga, e imposto não se atrasa. Imposto, a gente fornecedor paga tudo e funcionário. Podemos vender patrimônio Falam nosso. sobre isso, para o empreendedor que está ouvindo lá. Vocês tocaram nesse assunto do imposto, né? Porque que tem gente que se incomoda, Sim. né, em pagar imposto. Qual o pensamento de vocês sobre isso? Na verdade, nós como cristãos, né? Dê a César o que é de César. Na verdade, E a se tu Deus o é que é de justo, Deus. o que é. Se tu é justo, tu é justo. Se tu não é justo, tu simplesmente não é justo. Então, essa questão do imposto aí, nada mais, nada menos do que tu tá trabalhando, tu tá ganhando dinheiro, mas tu tá também arcando com os teus impostos. Isso Tá desfrutando de uma estrutura que foi te dada para... O que a gente fez, né? Então, eu sempre me amparei bem com um escritório de contabilidade bom. Pessoas, né? E nós trabalhamos com conta certa há mais de 20 e poucos anos, né? O nosso contador, né? E sempre com eles ali a gente teve uma meta. Imposto nunca atrasa, né? Até porque, né? Além de ser o certo, a gente está sempre participando de projetos culturais a nível de estado. As negativas tem que estar sempre certinha, né? A gente tem, assim, as negativas que a gente pega do governo federal, governo estadual, governo municipal, todas em dia, né? Então isso nos abre caminho também para participar de algumas coisas, né? Que se tu não paga teus impostos, tu nunca vai participar. Entendeu? Dá acesso, né? Exatamente. Então, e funcionário, né, cara? Qual é o funcionário que trabalha sem ganhar o seu dinheiro? Não tem, Exato. né? Ele tá ali colaborando e tal. O próprio Anderson aqui, né, tantos anos aí, tu acha que ele ia trabalhar com nós se não tivesse dinheiro? Ele tem a família dele para sustentar, tem filho, tem, né? E tantos que passaram, né? Nunca faltou nada para ninguém, né? Nunca então vai isso, ter essa queixa. Na verdade, Deus prospera aquele que é justo, aquele que é correto, né? Então, nada mais, nada menos do que a gente está fazendo algo que é obrigação, né? É a nossa obrigação ser certo. Não fizemos nada mais do que a obrigação. E aí, então, durante o processo, né? Foi... De 25 enxugamos, Enxugamos, foi pra quantos? né? Hoje nós estamos entre... Funcionários mesmo, nós temos fixo, 2. três, né? Três. E daí nós temos mais o pessoal que tem as suas empresas e presta serviço. Que é freelance e coisa e Tudo tal. freelancers. Que tem mais aí uns 4 que nos ajudam, né? E deixa eu te contar, ainda tem outro processo, né? Tem outro processo que foi a entrada do... essa que eu ia perguntar agora. Quero saber onde é que surge o Felipe. A entrada do Felipe, né? Vou deixar para ele bem falar na um pouquinho verdade, da história, como é que foi o processo. Ele viveu sempre junto com nós. Primeiro, antes de falar da entrada do Felipe, que é um marco, né, também. Cara, é legal ouvir isso aí, né? A história, né, que tem antes, quantas decisões precisaram acontecer e pequenos capítulos para que chegasse até esse momento, né? Eu ia anotando aqui decisões, né, que às vezes a gente não entende, que é um plano que nós temos, mas não é o plano de Deus para nós, né? O senhor mencionou, né, vontade de ter o mercado e dar certo, tudo não aconteceu naquele momento, né, uma agonia, um medo, né, de vocês como casal, sem entender, né, e continuavam. E olha só, se tivesse dado certo, quem sabe não estaria essa história que tem hoje, né? Quantas coisas aqui também que eu mencionei, né, que o Clóvis, que o Felipe mencionou bem, que sempre aprendeu andando, né? Aprendeu caminhando, aprendeu sem precisar ter a perfeição, sem saber se ia dar certo. Quantas
decisões corajosas, né, que você tomou sem titubear, de forma rápida, com coragem, olhando para frente, né? E qualquer uma desses capítulos aqui que, se não tivesse acontecido, né, quem sabe a história teria sido tão diferente, né? Então aqui foi só até aqui já foi uma aula, né, para todos nós, assim, uma aula de humildade, de honestidade, de coragem, de decisões. Então, muito legal, né, a parte de se readaptar às mudanças, né? Tudo que aconteceu se readaptou, começou de novo, recomeçou, sempre pensando para frente, né? Então, incrível, incrível mesmo. E agora sim, e aí chegou, como é que foi a chegada desse nosso fotógrafo hoje a nível mundial? E conta pra nós, cara. Tu chegou assim, fez os 18 ali e falou, cara, eu vou seguir isso, vai ser fotografia, como é que foi? Na verdade, a minha entrada, né, nessa parte aí começa bem antes, né? Bem antes. Ali com os meus 10, 12 anos, aí eu já trabalhava na empresa do meu pai. Trabalhava mais ou menos, né? Porque a gente dava uns miguezão, né? Mas a parte da tarde, por exemplo, passava ali na empresa do pai, né? Ou sapeando, ou fazendo tema, ou tava por ali, né? Só que ao mesmo tempo que eu tava por ali, o pai ia me ensinando em algumas coisas, né? Por exemplo, a revelação de filme, né? Talvez muitos da minha geração nem sabem como é revelar um filme, né? Eu já sei, eu sabia revelar filme. Aí depois veio a parte do digital, né? Quebrou uma barreira ali do filme pro digital. Então o que acontecia? Eu também já sabia revelar no digital, enfim, já tinha pegado a manha ali do negócio. Mas eu resolvi estudar um pouco mais as câmeras digitais. Como é que funcionavam essas câmeras, né? E a galera comprava, por exemplo, nas grandes lojas as câmeras. E acabavam vindo ali, porque os próprios vendedores diziam, não, vai ali que o Pachequinho te ajuda a tu entender um pouco do processo, né? E aí eu ensinava essas pessoas, né? As senhorinhas, os senhores, enfim, que não sabiam muito. Eu ensinava as pessoas como mais ou menos funcionava aquilo, né? Também no meu conhecimento, né? O ambiente natural, tu ia lidando. É isso, eu ia lidando ali, ia apresentando coisas, ia vendo muitas imagens que a galera ia viajar, por exemplo, para a Europa, ia viajar para os Estados Unidos, coisa e tal. Para mim eu nem sonhava com isso, mas a gente ia vendo muito essas fotografias, ia vendo muito essa cultura também das pessoas. E eu ia ensinando essas pessoas também como que elas poderiam melhorar suas fotografias, né? A troca disso... Eu fazia isso de graça, mas a troca disso era eles revelar as fotografias com nós. Eu cativava o cliente ali com aprendizado, dava aprendizado para ele e em troca disso... Ele queria revelar. Com certeza, eles vinham direto ali para revelar essas fotografias. Sim. Enfim, foi passando esses períodos, porém eu via que os meus pais trabalhavam muito, né? Como o pai falou ali, era 90 eventos por ano, né? E acabava que eu ficava na casa dos meus avós, né? Na grande maioria dos finais de semana eu ficava na casa dos meus avós, porque meus pais tinham que trabalhar, né? E aí eu via isso, cara, e eu não queria isso pra mim. Eu não queria, por isso eu tinha eu meio que repelia, meio que eu não queria trabalhar com fotografia, porque eles trabalhavam muito no final de semana, eu não queria trabalhar tanto no final de semana, né? E aí foi passando o tempo, cara, E aí passa o ensino médio ali, e aí tu vai decidir mais ou menos o que tu quer pra tua vida, né? E eu falei, cara, um trabalho de segunda a sexta, o que pode ser, né, meu? Advocacia, né? Vou pro ramo do direito. Por né? que advocacia na época, tu lembra? Cara, só por não trabalhar no final de semana, assim, meio que... Mas hoje eu vejo que era uma coisa... os meus amigos aí que são advogados e tudo mais, eles acabam trabalhando no final de semana também, trabalhando em peça, prazos, enfim, e não fazia tanto sentido, sabe? E talvez eu estaria trabalhando lá no final de semana também como advogado, né? E aí, cara, eu fui pra faculdade de Direito, passei na faculdade de Direito, comecei a faculdade de Direito, e também porque a faculdade de Direito estava perto, estava aqui do lado, né? Era só pegar o carro e ir, né? E aí, comecei a faculdade de Direito, quando eu tava estudando, tava indo bem, assim, relativamente tava indo bem, mas não era aquilo que era meu propósito, sabe? Não tinha uma paixão por aquilo, sabe? E muitas das vezes Deus vai usar pessoas que tu nem imagina pra falar contigo.
para te tomar uma decisão. E naquele momento, quando eu estava no terceiro semestre da faculdade de Direito, então eu já tinha feito 2 semestres, estava cursando o terceiro semestre, tinha uma cadeira lá do Direito que era Psicologia Jurídica. Coincidentemente, então, a minha professora me chamou pro canto e falou, cara, tu não tá gostando muito do curso, né? Eu tô vendo que tu não tá gostando. Professora. Daí eu falei pra ela, não tô gostando mesmo, né? E aí ela me falou assim, cara, tu já fez teste vocacional? Eu falei, cara, eu nem sei pra que serve teste vocacional. E aí ela me explicou. Naquele dia a gente fez o teste vocacional Ela mesma contribuiu para que na parte do intervalo ali, que todo mundo ia comer e coisa e tal. Eu fui lá fazer o teste. Ela ficou comigo lá fazendo o teste e tal. Fiz o teste vocacional, respondi todas as perguntas que ela tinha me falado. Como é que é o nome da professora? Lembra dela? Não lembro o nome. Não lembro o nome dela. Mas eu vou procurar isso e vou achar o nome. Ela fez o teste vocacional, respondi as perguntas. Na outra semana eu tinha aula com ela novamente. E na outra semana ela me trouxe o resultado do teste, que apontou 90% para artes. Rapaz. E 10% para parte de tipo, medicina e humanas, enfim, né? Eu falei, cara, o que eu vou fazer com artes, meu? Só que eu tava no lugar errado, realmente. Não era meu lugar para estar lá. O meu lugar era na fotografia. E o senhor, na época, que apoiava ele a fazer direito, sempre falava, não, fica aqui trabalhando comigo, como é que era essa relação, cara, de assim, vocês? Eu... Nessa época tu já tinha, o quê? 20 e poucos anos? 20 e poucos, 20 anos. Né? Tu sabe que a sucessão, ela é uma coisa complicada, né? Eu fiquei 14 anos vice-presidente do Cindy Lojas, né? Conheço a classe empresarial de Santa Rosa muito bem, né? E 98% por aí dos pais não querem que os filhos sejam o que eles são, a profissão que eles têm. Eu sou um empresário do ramo, tenho lojas, minha filha vai estudar, vai ser médica, né? Aí, minha filha, depois eles têm aquela montanha, aquele patrimônio grandioso e não tem quem toque o quem negócio. assume isso, né? Então o Felipe a gente sempre deu liberdade para ele, né? Quer fazer direito? Faz, né? Nem insistimos nesse negócio aí de ser fotógrafo, porque também a gente sabe a dureza que foi, né? E que né? Aí tem muitas vezes que a gente deixa a família, final de semana tem... Sempre respeitou a decisão dele. Respeitamos a decisão dele, mas como ele depois veio com essa teste. Conversa aí, teste, eu disse, mas tá me dando nó, né? Não quer mais fazer a faculdade de Direito, né? E semestre que era? Era no terceiro semestre e depois da decisão tomada, no mesmo dia eu cancelei a faculdade. Fui com no mesmo dia que tu viu isso, tu falou, não, sim. Tu fui decidiu lá, rápido também. Rápido. Fui lá com a Bianca, nossa coordenadora do curso, falei, Bianca, pode cancelar minha faculdade, a partir de agora eu vou ser fotógrafo. Uau. E depois da decisão tomada, é a decisão tomada. Daí ele veio conversar. Aí eu falei, não, cara, eu falei pra mim primeiro, né, cara, a resposta que eu... Eu sempre oro pro meu filho, cara, todos os dias eu profetizo na vida dele sobre coisas que eu quero pra vida dele, né? Todo dia, simplesmente todo dia. E aí, eu não orava sobre isso, mas semana passada, retrasado, eu comecei a orar sobre propósito. Que ele encontre o propósito dele o mais rápido possível, porque a gente perde muito tempo na nossa vida sem saber o que a gente realmente nasceu pra fazer. E... talvez eu devia ter tomado essa decisão já quando eu tinha meus 12 anos. E aí eu não teria perdido tanto meu tempo, né? Não perderia meu tempo com coisas que não agregam, sabe? Mas talvez tudo isso me levou para construir o que eu sou, entendeu? Mas naquele momento eu tomei decisão, depois de decisão tomada e não vamos flochar daí. Aí cheguei pro meu pai e falei, cara, o negócio é o seguinte... a partir de agora eu quero ser teu sócio aí na empresa. E tudo que a gente está investindo em faculdade, a gente vai investir em cursos específicos para a área de fotografia. Foi bem isso que eu falei para ele. Isso que eu falei para ele também, ó. Se tu quer
tocar esse negócio, tu tem que aprender, né, com uma fotografia diferente, né? Você fala isso pra Isso ele. aí. Não falou assim, eu te ensino tudo que eu Não, sei. não. E até porque ele também queria buscar Também um conhecimento. partiu de ti já, né? vamos olhar E pra aí na mais. época a gente Isso. conversou ali e tal, e ele começou a buscar os cursos que ele queria fazer e viajou por esse mundão aí. Eu rodei o Brasil inteiro estudando com gente do Brasil, de Mas fora do quanto tempo Brasil. tu ficou assim, Bah, meu, essa marretada assim É, foi intenso. pelo menos uns 2 anos estudando, meio que cada 2 meses eu saía da empresa para estudar. Que faz aqueles intensivão, né? Curso Palestra, sobre isso, curso, workshop, e o que tinha de fotografia eu tava enfiado lá no meio. Porque assim, a fotografia, Anderson, tradicional, certinha e tal, essa nós vinha fazendo, né? Isso ele já sabia fazer, Sim. né? Que estava ali olhando, revelando foto e olhando esse negócio, né? Mas a gente sempre via em outros fotógrafos assim, mas os caras têm uma química diferente, né? A fotografia é diferente, as pessoas optam, né, e escolher um fotógrafo pela arte que ele faz, né? A fotografia é arte, né? Sim. Então tu pode ver um quadro ali pintado na parede, é um quadro na parede. Mas tu pode ver um outro quadro do lado pintado por outra pessoa que teus olhos essa é uma pergunta. brilham, né? É a questão da valorização, né? Esses dias atrás eu estava com um amigo meu, ele trabalha com facas, né? Até tem uma faca dele ali que tá exposta ali. E aí eu tava comentando com ele, né? Por exemplo, vai pegar uma Tramontina, por exemplo, eles querem volume e preço, né? Preço baixo, né? Trabalhar por Faquinha preço boa, baixo. cabinho mais ou menos e vai, né? Assim é quando a gente tava meio que fazendo de tudo aqui na empresa. A gente brigava por preço. Era simplesmente briga por preço. Era quem fazia mais barato entrava no mercado e fazia acontecer, né? E aí quando eu comecei a buscar conhecimento, e assim eu tava falando sobre a faca, ele é cuteleiro e ele bota todo o amor e todo o conhecimento dele em cima de uma faca. Eu não tenho como julgar o quanto vale a faca que ele faz. Eu não tenho como saber o valor da faca que ele faz, entendeu? Por isso que ele tem facas, por exemplo, que ele vende a 15, 16, 17 mil. É inadmissível, inconcebível para muitas pessoas pagar isso numa faca. Mas, depois que tu sabe a história do cuteleiro, depois que tu sabe o jeito que ele faz, a forma que foi feito, o material que foi feito aquilo passa a ter valor e não mais preço. E aí o público certo. É isso. E a partir desse momento que eu comecei a buscar mais conhecimento, a gente agregou valor na fotografia. A gente agregou conhecimento e a gente agregou coisas que não tem preço dentro da fotografia. Com as suas palavras, o que o Felipe trouxe de diferente? Eu acho que o Felipe trouxe uma fotografia com mais emoção, com mais sentimento, né? Com uma luz diferenciada, né? E tá aí que antes nós éramos fotógrafo oficial, hoje somos ajudante do Felipe, né? Com a sua visão de fotógrafo, o que o Felipe enxerga assim, tá? Que poucos enxergam no dia a dia, assim, porque ele é diferente, né? Ele enxerga um momento diferente, né? Uma lágrima caindo que só cai naquele momento, que ela não vai se repetir, né? E ele enxerga um ambiente, por exemplo, eu posso estar no mesmo lugar que ele e eu faço uma fotografia daquele ambiente. E o Felipe faz uma fotografia do mesmo ambiente, na mesma hora, diferente. Com um brilho diferente, com uma luz diferente, com um reflexo diferente, com uma emoção dos noivos diferente, entendeu? Que expressa, a fotografia fala contigo, né? Talvez a minha fotografia não fale, né? Mas a fotografia do Felipe fala, ela remete a pessoa a um sentimento diferente, né? Eu busquei muito isso, sabe? Como é o teu? Eu trabalhei muito. Assim, como é o teu processo? Eu trabalhei criativo, muito assim? isso, né? Mas para mim a fotografia, para ela realmente ter um valor, ela tem que ter uma boa luz, é o mínimo. Uma boa composição, ou seja, organizar o quadro,
E aí, quando eu tô olhando no quadro da fotografia, eu já tô organizando as coisas que estão dentro do quadro. Quadro que tu fala é O quadrado visor ali que eu visor. tô lendo, né? E pra mim, o toque especial é o momento. É um momento especial. Algo acontecendo realmente, né? Então, na minha fotografia, a gente não vai ter um casamento igual ao outro. É inconcebível pra mim ter um casamento igual ao outro. E tu é um cara que, assim, que tu sente a emoção na Muito. hora, assim, ou tu é mais Muito. racional na hora? Tu acha Eu- que é um eu, na diferencial, hora- tu sentir essa emoção te ajuda? Na hora eu consigo perceber. Talvez eu não sinto. Talvez eu esteja preparado para esse Percepção, momento. cara. Mas eu consigo perceber isso. E eu consigo captar isso. Porque eu não tenho... Digamos que talvez eu não tenha esse apego emocional dentro de mim. Mas eu tenho a visão e a percepção de estar no momento certo e no lugar certo. Porque eu não posso ficar Até porque pensando a na emoção. atrapalha, né? Claro, também. se eu ficar pensando na emoção, eu me emociono, começo a chorar e não fotografo. Exato. Né? E pra mim, o momento, ele tem um jeito de acontecer. O momento começa frio e ele vai subindo. E a noiva vai se aproximando do pai, ou vai se aproximando do noivo. E ele vai subindo, ele vai subindo, ele vai subindo. Quando ele tá no ponto alto do momento, ela abraçou o noivo, ou abraçou o pai, já tá no abraço, e a lágrima corre. E aí pra mim é o momento de sentar o dedo. Se precisar fazer 100 fotografias desse momento, eu faço. E o momento vai baixando. Só que à medida que o momento vai baixando, eles vão se desfazendo do abraço, vão se pegando nas mãos. E talvez ali naquele finalzinho do momento eles se deram uma olhadinha e deram aquele sorriso. E aí acabou o momento. Passou o momento. Mas esse momento aconteceu em 5 segundos. 10 segundos. Não sei. E talvez esse momento eles não consigam nunca mais repetir. Com certeza eles não conseguem nunca mais repetir esse momento. Daquela forma que foi. E essa fotografia desse momento, uma noiva me mandou um depoimento. Ela me mandou um depoimento assim, uma foto dela com o pai abraçado e chorando. E ela me mandou: a tua fotografia faz com que a gente reviva aquele momento. Uau. E volte a sentir a Rapaz. lágrima caindo no rosto. Eita. E aí, pra mim a fotografia é isso. Não é uma recordação. É reviver aquele momento. Nossa. É olhar pra fotografia e aquela fotografia te contar alguma coisa, né? Então, pra mim, esses são os 3 pilares assim, da boa fotografia, sabe? E eu tá atento, percebendo tudo isso e talvez antecipando até alguns momentos que vão acontecer. Então, estar preparado é 100% do que é o meu trabalho, assim, estar preparado para as coisas que podem acontecer, sabe? Se precisar... Felipe, se tu precisar fotografar fotografia de gastronomia, no casamento tem gastronomia. Se eu precisar fotografar retrato, no casamento tem retrato. Se eu precisar fotografar fotojornalismo, tem no casamento. Se eu precisar fotografar aéreo, tem no casamento. Cara, tu hoje é um dos melhores no mundo no que tu faz, né? Reconhecido, né? No ramo de casamento. E como é que tu se encontrou assim foi natural assim que tu viu ou tu escolheu vou pro ramo de casamento, ou tu sentiu que ali tu era diferente? Cara, foi a partir do momento que eu tomei a decisão de ir pra fotografia. Eu já comecei a buscar cursos e workshops. Primeiro foram workshops e palestras, que aí tu vê um misturado de tudo. Tu vê desde vídeo, fotografia de todos os jeitos que tu imaginar, newborn, gestante, casamento, arquitetura, enfim. Várias coisas, tu navega em várias coisas, tu escuta várias coisas, tu escuta vários fotógrafos e vários nichos dentro da fotografia. E lá tu vai sentindo o que te chama mais atenção, sabe? O que mais me chamava a atenção na fotografia de casamento. Pra te falar bem a sinceridade, eu não sabia muito porquê, né? Mas eu tava estudando e eu tava fotografando alguns casamentos aí que o pai já tinha alguns clientes e tal, já ia fotografando alguns casamentos. Até que começou a chegar o tempo dos clientes falarem: cara, eu quero contratar a partir de fotografias, mas eu quero que o Felipe esteja fotografando. Daí eu falei: cara, tem alguma coisa especial aí nessa fotografia de casamentos, né? Tem alguma coisa especial, né? E aí só fez sentido pra mim, cara, a fotografia de casamento quando eu casei, 21 de fevereiro de 2015. Aí fez sentido toda a fotografia de casamento, porque muitas vezes tu nem sabe, assim, mas
As pessoas que estão ao redor de ti ali no teu casamento, talvez nas primeiras fileiras dos bancos do teu casamento, são as pessoas que tu mais ama. As pessoas que tu mais confia. E essas pessoas, cara, elas estão no casamento contigo, felizes contigo, estão sorrindo contigo, estão chorando contigo, estão abraçando, estão talvez num dos melhores momentos da tua vida, ou com certeza talvez o melhor momento da vida de um homem e de uma mulher é realmente quando a gente casa. E a fotografia de casamento e o vídeo de casamento, eles são a única coisa que ficam, tá? Hoje, 10 anos depois, eu estava atendendo alguns noivos ontem, na parte da noite, e eu puxei meu álbum de casamento e mostrei pra eles. Eu falei, cara, essa fotografia aqui, ela não é pro dia do casamento. Até, beleza, vocês estão me pagando pra agora, né, pra eu ir lá fotografar e é pra eu ir lá fotografar o momento de vocês. Mas tu só vai dar o verdadeiro valor pra uma fotografia quando ela for a única coisa que tu tiver pra recordar esses momentos. O teu casamento te ajudou a sentir isso que tu tá falando. Então hoje eu pego 10 anos depois e eu mostro as minhas fotografias pro Lorenzo, que já é a próxima geração. Talvez o Lorenzo vai pegar meu álbum de casamento e eu não vou mais nem estar aqui. Ele vai contar a história que eu tenho de casamento, ele vai contar pros filhos dele, talvez. Ou pros netos dele, talvez. E ele vai contar como foi o casamento do pai dele, como que aconteceu, quais eram as pessoas que estavam lá ao meu redor. Quem estava lá. Talvez tem muitas pessoas que já saíram da nossa vida e a gente nem percebeu, mas é legal recordar esses momentos, recordar várias coisas do casamento. Então, quando eu falo para os noivos que a fotografia de casamento não é para hoje, talvez eles só vão dar o devido valor, ou talvez eles vão dar mais valor ainda do que já dão, quando eles tiverem só esse álbum para recordar do momento do casamento deles. Então, para mim, a fotografia é isso. E aí tu me diz... Daí eu te pergunto, existe um preço pra isso? Tem um preço de tu colocar nisso? Qual é? Qual que é o preço? Não tem preço. Não existe preço. Eu não tenho como precificar isso. Não tem como eu fazer um preço disso. Então isso valorizou muito a nossa fotografia. Valorizou muito a questão da contratação, a questão de valor de trabalho, né? Hoje, até o pai tava comentando comigo lá no treinamento esses dias, tem pessoas que desmarcam a data... Sim, direto. Pra você ser o fotógrafo. Isso acontece direto. Às vezes eu não tenho mais a data, a pessoa quer que eu faça o casamento. E às vezes teve uma noiva que me falou, cara, conseguiu vagar a data dela, ela me ligou e falou, cara, não podia ser outra pessoa se não tu fotografar o nosso casamento. Me dá 10 minutos que eu vou cancelar com outro fotógrafo que eu já tinha contratado. Pagou 50% de multa pro outro fotógrafo. E ainda contratou o meu trabalho para eu ir lá fotografar o casamento, porque não podia ser outra pessoa para fotografar o casamento. Nossa, então são coisas assim que... Não tem preço, né, cara? Que não tem preço e que me deixa assim, cara, com uma responsabilidade talvez ainda maior no meu trabalho. Talvez um movimento melhor, uma chegada mais rápida, ou chegar um pouco mais cedo, sair um pouco mais tarde. A gente nunca sabe o que vai acontecer num casamento, cara. E isso é o mais legal disso, de todas as coisas que eu já faço, fotografia de casamento pra mim é a principal fotografia, sabe? Porque eu amo esses momentos, cara. Eu simplesmente amo. Dá pra ver que tu tem paixão, né, cara? E é difícil se tornar uma referência sem ter paixão no que faz. É difícil, né? Cara. Se tu fizer só por dinheiro, tu não vai fazer, entendeu? Porque é todo final de semana. Tu se envolve todo final toda de semana hora, né? E é envolvimento. A tua energia, tu começa às 2 da tarde, 3 da tarde, tu vai até 4 da manhã de pé num casamento. Muitas pessoas não veem isso, né? As pessoas só veem a conquista, as coisas que a gente tem, mas não veem também o que a gente deixa de lado para nós ir lá e realmente fazer um bom trabalho. E eu te digo assim, cara, se eu tô deixando meu filho e a minha filha aqui em casa, que às vezes eles dizem, pai, tu vai ir de novo trabalhar, né, pai? E tô deixando eles aqui, não é pra ir fazer uma coisa meia boca. Eu não vou sair de casa pra fazer meia boca. Eu vou sair de casa realmente com sangue no olho pra ir lá e arrebentar no casamento. Porque eu preciso fazer isso. Porque os noivos estão me pagando pra isso. E não é só porque os noivos estão me pagando pra isso. É porque eu realmente valorizo a história. Realmente valorizo aquilo que está sendo feito, está sendo pago. Sempre toma cuidado para aquilo não se tornar monótono. Sempre tu lembra disso que tu tá falando e tal. Todo final de semana eu me acordo, cara, para fotografar uma coisa diferente.
pra ir num lugar diferente, um projeto diferente, uma pessoa diferente. Que legal, hein? Um abraço diferente, um sorriso diferente, um choro diferente, um beijo diferente. Eu não sei o que vai acontecer, entende? Incrível. Para ver o ser nascendo também. O Felipe tem uma especialidade de fotografar partos. Então, muitos partos, assim, ele já fotografou vendo primeiro respirar de uma criança, fotografia emotiva, né? Essas coisas assim, essas experiências que a gente tem que nos fazem realmente ser melhores cada dia, sabe? Participei de um curso aí o Enneagrama, não sei se você já fez, mas participei desse curso. E lá eu consegui descobrir algumas coisas também sobre mim, sabe? E eu descobri que o meu tipo, eles fazem uma tipificação, sim. não que seja realmente, mas o viés para onde eu vou eu preciso ter muitos projetos. Eu sou um cara que pensa em projetos e faz projetos. E os meus períodos de tempo de projetos têm que ser menores. Então, por isso que eu tô nesse ramo há tanto tempo e fazendo coisas diferentes tanto tempo, porque para mim, cada casal é um projeto diferente, cada ensaio é um projeto diferente, cada projeto cultural é um projeto diferente, cada parto que eu fotografo é um projeto diferente, sabe? Eu não consigo ter uma esteira de linha de produção, talvez eu não sou o cara da linha de produção. Eu sou o cara de ir lá e me envolver com aquela história e fazer aquela história acontecer. E o legal, né, Anderson, que as pessoas esperam de ti algo diferente. Tu entendeu? Ontem eu estava na oficina ali que tem uma amiga nossa ali que vai fazer fotos de gestante. E aí ela estava me falando, Pacheco, olha essa caminhonete, uma caminhonete antiga, eles estão preparando para as fotos de gestante. Diz ela, meu Deus, essas fotos vai ficar fora de série, né? E olha como é que a conexão, ela é a filha do cara que deu o primeiro emprego pro pai. Nossa, que incrível, hein? E hoje trabalhar em família é algo desafiador, naturalmente falando, pelo menos para a grande maioria das pessoas, inclusive os negócios geralmente na segunda, terceira geração. Hoje o Brasil é um dado, né? A maioria das empresas são familiares e a maioria acaba não dando certo na segunda, terceira geração, né? Como é para vocês, né, essa relação, como foi essa transição para hoje as coisas terem fluído também, né? Não foi uma transição ainda, porque ainda está sendo, né? Está sendo. A gente vive uma transição já há muito tempo, né? Teve momentos difíceis, desafiadores. Muita bateção de cabeça, né? 2 gerações completamente diferentes. O pai e a mãe com um pensamento diferente dos nossos. E eu e minha esposa, né? Trabalhamos nesse negócio de fotografia. Que ela também entrou, né? Teve uma história. Mas para dela. mim, eu creio que a principal decisão que a gente tomou e que foi o que talvez está dando certo até hoje e venha dando certo até hoje é setorizar e cada um cuidar da sua parte dentro da empresa, né? Então a gente setorizou. A Natasha trabalha com famílias, gestante, família, newborn, crianças, ela faz toda essa parte, né? Eu trabalho com eventos sociais, fotografia de casamento, fotografia de formatura, 15 anos, então eu pego isso para mim, eu abraço isso e eu faço acontecer essa parte, né? O pai cuida da parte do vídeo, da parte das empresas, todo o contato com empresas, com Fena Soja, com feiras, com, enfim, várias outras partes ali, ele cuida disso e ele mata no peito essa parte, né? Cara, e como foi? Porque são gerações diferentes, como você bem trouxe. Cara, e aí tu foi lá pra fora e tu mergulhou e tu traz coisas novas, diferentes, ideias, cabeça a mil. Cara, como é que é pra implantar isso? Assim, como é que é pra hoje, tu, quando decisões mais complexas, assim, que envolvem o todo, o negócio, tu comenta com o teu pai antes como é que é hoje, sim, porque tem muito, não é o caso, né, mas tem muito filho, às vezes, que tem aquela, né, pô, agora eu estudei, agora eu não sei o que, agora, e passa por cima, né, e como é que é o teu processo em relação a isso com ele? Bem, na verdade, aqui a gente toma todas as decisões juntas.
tudo em conjunto. Claro que cada um cuida da sua parte, claro que cada um Setorizado. mantém a sua sim. parte ali e tudo mais, mas as decisões mais globais, assim, até mesmo de família, a gente toma junto, entendeu? Um exemplo, esses dias o pai precisava trocar a caminhoneta dele, né? Todos trabalham para um objetivo daí, entendeu? Boa. Se o objetivo é trocar de carro, por exemplo, todos nós vamos trabalhar nesse objetivo, nesse foco. E se ele fala não por alguma coisa que tu traz, acontece, né? Acontece, e assim aí como tu eu também respeita. falo, e assim como eu também falo não pra ele em algumas coisas que eu vejo que não vão trazer um benefício que a gente realmente espera, né? E aí é um pouco de cedência da minha parte, um pouco de cedência da parte dele, um pouco de cedência da parte da minha esposa, e aí a gente vai meio que um cede um pouco, o outro cede outro pouco. Ah, não, mas talvez a visão que ele teve, a gente só precisa aprimorar essa visão. Tá, teve uma visão de um negócio, por exemplo. Tá, então peraí, eu vou aprimorar esse negócio e eu acho que por aqui a gente vai melhor. E aí um pouquinho de cedência dele, um pouquinho de cedência minha, a gente vai trocando ideia e a gente chega num denominador comum que faça acontecer. Mas tudo, não teve nenhum problema que a gente não entrou em resolução, entendeu? Com respeito e humildade. Respeito, não adianta, né? Legal. Eu acho, né, Anderson, que a nossa pegada, ela tá sendo pegada junto, né? Uhum. E o processo de sucessão, ele é bom que ele seja um pouco lento, né? Vou trocar tudo, vou mandar o pai para casa, a mãe para casa e acabou. Mas não é assim que funciona, né? Existe um processo de renda, como que tu vive sem renda, né? Então a gente começou a se preocupar, vamos criar renda, né? A gente construiu já 3 peças comerciais aqui para alugar, para que alguém possa parar e ter renda, certo? Nós temos mais uma peça aí na frente. Então nós temos uma visão de construção de... Hoje a nossa visão está em construção de renda fixa. Fora do nosso negócio também, entendeu? Uma renda fixa, por exemplo. Quem investe em terra não erra, né? Então a gente está já investindo ali, o pai está investindo num outro setor lá que ele... Meu pai sempre foi apaixonado por chácara, né? Ele é o louco das chácaras, né? E ele já teve chácara antigamente e coisa e tal. E agora teve a oportunidade, então ele já está morando lá na chácara faz 3 anos. 4 anos. 4 anos, né? Mas o empreendedor, ele não consegue ficar quieto lá. Ele tem que achar alguma coisinha para ele fazer, né? E aí, então, ele começou a investir nessa plantação de laranjas. Só, hein? Em conjunto, né? Porque acaba junto. Que a gente acaba trabalhando pelo mesmo objetivo. Mas é uma construção a mais ainda da renda que ele tem. Claro, ele vai se aposentar também, vai ter a aposentadoria, vai ter a renda lá das laranjas, a renda dos prédios, enfim, né? Viu, mas mais à frente, por exemplo, quando ele tomar a decisão de, vou sair do negócio, talvez a gente vai até alugar a nossa sala comercial aqui, vamos vir para casa, vamos fazer um home studio aqui, gigante. Tudo pensam nisso. Tudo pensamentos, né? Sim. Porque, e uma coisa na verdade, que... o processo começou, né, Felipe? Por exemplo, eu já não venho mais de manhã... aqui pro estúdio trabalhar. Eles já tem liberdade de tempo, né? Eu venho à tarde, então, organizo as coisas, a área do vídeo, distribuo para as edições, arquivo as coisas, então é mais ou menos por aí. Mas o processo já começou há 4 anos, né? Porque um processo de parada de tu vir pro teu negócio, né? Ele tem que ser lento, porque senão tu te mata depois, né? Então eu tô programado para que daqui 3 anos eu já não venha cumprir horário, vim todo dia aqui para a empresa. Não, eu depois dos 60 anos, daqui 3 anos eu fecho 60. Aí o Felipe vai me dizer, pai, nós temos um evento grande, nos ajuda lá. Isso. Específico. Eu vou lá, ajudo eles e tiro o meu time de campo. Não que necessariamente ele vai parar 100%. Isso não vai parar nunca, tem, né? Porque sempre vai ter uma necessidade, né? Eles... bem também. Ele vem para a empresa, ele tem a sala dele sempre. O que eu quero ter ali é uma sala para de vez em quando, né? Vem ali, dá uma olhada, dá uma conversada, conversar com outras pessoas. Porque hoje, assim, hoje o senhor mora já no seu... Eu moro no sítio, né? Nós estamos lá com um pomar que nós estamos fazendo já com 300 pés de laranjeira. Né? Nós estamos se especializando em fabricar suco de laranja.
Nós vamos vender suco de laranja depois. Nossa ideia é chegar em 1000 pés. 1000 pés e ainda incentivar vizinhos a plantarem para a gente comprar e transformar. Nós vamos botar uma agroindústria, provavelmente. Lá. A ideia não é vender laranja, é vender suco de laranja. Né? Essa é a ideia. E talvez até uma experiência. A gente tá pensando em algumas coisas, mas nós temos uma ideia de tu ir com a tua família, colher tua laranja, fazer teu suco. Nossa, que legal. Proporcionar essa experiência. Além de trazer umas laranjas, vai trazer já o suco embaladinho, lacradinho, só botar na geladeira. Porque o suco e a laranja tem preço, mas a experiência tem valor. É por aí, entendeu? É por aí. Então nós vamos viver nós já estamos se acostumando lá, né? A gente já está se ambientando. É difícil se acostumar com o sítio, muito difícil, né? Receber os netos lá. Então é muita churrasqueada, é muito encontro. Mas é bastante serviço também. Viu? E teve uma parte importante, assim, que a Simone, minha esposa, né, sempre esteve junto nesse processo todo. Sim. E ultimamente ela foi liberada do negócio. Olha. Né? Às vezes ela vai nos ajudar, ela esteve nos ajudando lá essa semana, né? Ela tava lá nos treinamentos. Tem um outro negócio que é mais valioso. Ela tem um negócio que vale muito mais para nós, que é a coisa mais preciosa, que nós mais amamos, que são as crianças, nossos netos, a nossa família. Então ela cuida disso. Ó, te empenha a cuidar disso, né? E deixa que o resto nós vamos matando no peito, né? Olha só que legal. Então esse é o negócio. E como é que é pro senhor, Clóvis, olhar pro lado, olhar para trás e ver a família estruturada, né? Hoje, ver tudo que foi passado para estar aqui, olhar pro Felipe, ver esse cara que ele se tornou, esse ser humano que ele se tornou, esse homem que ele se tornou, né? Esse pai, ver os netinhos, ver tudo que tu construiu lá de trás, né? Com tanta coisa. Vai me botar pra chorar antes, né? Não, como que é olhar, assim, tudo que foi construído de uma forma honesta, de uma forma sincera, de uma forma humilde, de uma forma trabalhadora, né? E olhar e ver toda essa construção, assim, como que o senhor para pra olhar e o que sente em relação a isso? Cara, eu nasci ali na Vila Nova, né? No Beco. A casa do meu pai, quando dava enchente, até a metade enchia de água, né? E aí a gente vê na coragem deles, né? De crescer, vamos morar lá na Sulina, vamos pagar aqui, vamos evoluir, comprar outro lugar e construir. A minha mãe sempre foi muito, né, de bola para frente, vamos que vamos, né? Então, e aí a gente lembra, sempre estudamos na escola pública, né? Não que seja ruim, muito boa, por sinal, né? Que tem também referências. E que lá na Sulina conseguimos estar lá na comunidade, participando, ajudando. E depois a gente conseguir sair da Sulina, vir para a cidade, dominar o mercado, né, ser o número 1 do mercado, né, ter ali, conseguir ter a família do lado, né, construir essa sucessão, né, saber que esse negócio tem futuro por muitos anos ainda. E eu já estou vendo ali nos meus netos, ali, né, já a sensibilidade, né, do detalhe. Às vezes o meu neto diz, vô, olha aquele pôr do sol, olha que linda aquela luz. Eu disse, tá aí, né? Então, ver que a gente conseguiu ficar unido, né? Porque tem muitas famílias que não conseguem ficar unidas, né, cara? Uma ganância, vivem atrás do cartão de crédito, vivem atrás do dinheiro, e a vida não precisa ter muito luxo, né? Tu pode ter grana, mas tu pode ser simples, né? E eu acho que tem um fator importante que é Deus, né? Eu ia chegar nesse ponto aí. Nós temos Deus no nosso coração, nós temos relacionamento com Deus. Quando foi que Deus entrou na vida de vocês? Quer contar a tua, eu conto a minha. A minha esposa, primeiro, a mãe dela já era mais evangélica, depois a minha esposa se batizou e tal. E eu fiquei olhando e disse, mas
que lindo, né? Eu ia na igreja também, eu disse, mas que lindo esse relacionamento, né? Onde tu pode chorar, mas não de tristeza, mas de alegria, né? Do coração, tua alma tá cheia do Espírito Santo de Deus, né? E aí eu acho que Deus faz a diferença, ele não te deixa faltar nada. O que mudou no Clóvis antes e depois? Cara, eu acho que eu sou outra pessoa hoje, né? Com certeza é outra pessoa. Pessoa... Essa semana nós estávamos comentando de como era o meu pai, né? Ele era rígido, 100% rígido com as pessoas, né? Hoje não, hoje já mudou, não vou nem dizer 100%, mudou 1000%, né? O homem que ele é e a forma que ele chega, né? Nas pessoas agora já é outra, né? Porque Deus tá ali, entendeu? Nós não precisamos ofender ninguém, nós não precisamos brigar com ninguém para que as coisas sejam feitas. Ele trata com amor, né? E a experiência, né? Eu acho que a experiência com Deus, ela faz a diferença na tua vida, né? Quando tu consegue ouvir Deus falar contigo, né? E te direcionar num caminho, né? Isso ele já fez conosco, né? Parece que Deus é um cara distante, né? É longe, né? Não, ele tá perto, ele tá aqui. Ele tá aqui conosco. Tá aqui conosco. Então, ele está sempre conosco, né? E tem cuidado da nossa família, tem nos dado direção. Para te ter ideia, assim, teve um ano que a gente estava numa situação muito difícil nas empresas, né? Muito difícil. E tu sabe como é que é, né? Às vezes é juro daqui, é juro dali, pega dinheiro de um banco para pagar outro banco, aquela história assim, né? E eu tive uma experiência muito, muito legal com Deus, que um dia orando na casa de uma outra pessoa que nem conhecia nós, e Deus se manifestou naquela hora e disse para mim, esse problema que tu tá tendo, que tu tá perdendo o sono todas as noites, esse ano Deus vai resolver. Deus está dizendo que vai resolver para ti esse ano. Eu disse, meu Deus do céu. Quem falou isso? Uma outra pessoa, uma irmã que ora, né? Uma irmã da oração diz... Conhece as irmãs do Coque, da Assembleia? Ela disse, Deus vai entrar com providência nesse ano e vai te ajudar e tu não tá sozinho. Ao né? mesmo tempo que Deus falou com ele, Deus falou com nós também, nós nem tava indo em nada de igreja e coisa e tal, e... nós tomamos conhecimento das contas, das dívidas, enfim, de tudo que estava sendo pago, que precisava ser pago. E nós estávamos com a loja do centro. Quando nós casamos, o pai nos falou, não, tocam a loja do centro, fica para vocês, eu toco aqui embaixo e essa aqui fica para nós, né? E aí nós estávamos tocando, estava indo bem. Tínhamos até algum dinheiro no banco de um ano assim que a gente trabalhou forte. E aí tomamos conhecimento disso. E aí eu sentei com a minha esposa e falei com ela. E eu falei pra ela uma coisa que é a maior verdade do mundo. Família vale muito mais que dinheiro. O dinheiro nós vamos correr atrás, nós vamos pagar. Mas a família não vai cair. A minha mãe estava em depressão, né? A minha mãe não conseguia mais, travou pra ela. Esse foi o momento mais difícil? Foi um dos momentos mais difíceis. Imagina que uma empresa familiar... uma empresa que não tem um faturamento tão grande, é um faturamento bom, mas não tem um faturamento tão grande, estava devendo praticamente R$500 mil. E Deus providenciou tudo de uma forma em que não deu 2 anos. Não a gente liquidou. Em 1 ano a gente liquidou todas as nossas dívidas. Depois que Deus falou que ele entrou nesse negócio, né? Aí nós saímos lá do centro e viemos para cá, né? E aí nós conseguimos... Isso foi 15? Não sei, 2009, não, foi 10, foi 2015, 14 e 15. 14 e 15. E aí eu lembro que teve um negócio grande assim que a gente pegou para fazer. E aí a pessoa veio e disse, vocês fazem para mim isso? Eu disse, meu Deus, eu nunca fiz. Mais uma vez. Mas nós queremos que você faça. Mais uma vez. Eu disse, minha nossa. Mais uma vez porque o negócio não tinha a ver com o preço. Não tinha a ver com o preço que eles estavam precisando.
Eles precisavam de pessoas honestas. Isso. Pessoas que iriam cumprir com honestidade aquilo, porque Mas era um nós negócio queremos, sigiloso. Né? Nós queremos que você faça esse trabalho, né? Eu disse, tá, vamos fazer, vamos se habilitar e vamos fazer. E fizemos. Veio um outro também, outro negócio, de muita confiança. Sabe que a fotografia também ela gera negócio de confiança, né? Vocês fazem, fizemos, que é muito, a gente cobrou, não é que caro, a gente cobrou o que era para ser mesmo, né? Mas oportunidade. Mas oportunidade, né? Quem sabe até tinha outros que faziam mais barato, mas aquele momento Deus diz não, é você. E uma outra coisa que é aprendizado aqui também é que Deus ele não vai te dar o dinheiro. Não vai cair do céu o dinheiro enquanto tu está sentado com a bunda na cadeira. Verdade. Não vai. Ele vai te dar a oportunidade, vai te abrir portas para que tu possa fazer o teu dinheiro. Tu vai fazer o dinheiro. Então não vai vir de mão beijada. Porque fé é isso, né? Fé é tu se movimentar em direção a isso. Isso. E nós temos a grande arma, né, de todas as pessoas, mas a arma nossa do crente é a oração, né? A oração, ajoelha. Chegaram a pensar em desistir em algum momento? Na verdade, cara, eu acho que nunca a gente pensou em desistir, sabe? Porque não tem como voltar, né? Desistir não é uma opção. Não é opção para nós. Nosso negócio, a nossa família, a gente não desiste, né? Nossa. Por nada, né, cara? A gente já construiu tanta coisa que não tem o que vai fazer nós desistir, né? E agora a gente tem certeza, né? Que nós temos alguém ali, que é Deus. Esse é o nosso sócio, o maior sócio. É o nosso sócio, ele está conosco e o que é para ser vai ser e o que não é para ser não vai ser, né? Tem portas que ele fecha, cara, e ninguém mais abre. E vou te dizer, graças a Deus porque ele fecha portas, porque ali tu tem que fazer com que a tua criatividade consiga criar novas possibilidades. E criando novas possibilidades, tu cria novas conexões, novas pessoas. Como Deus fala contigo, cara? Cara, é muito louco. Deus é muito louco. O jeito que ele fala, assim, comigo, normalmente... Vou te contar uma experiência depois. Normalmente em oração, assim, quando a gente pede alguma coisa pra ele com temor realmente, e ele faz acontecer, mas Deus tem me levantado assim como um porta-voz dele, assim, em alguns lugares que muitas pessoas não chegam, né? Uma das experiências que eu tive em menos de um mês, tive 2 experiências fortes com Deus, assim. Uma das experiências foi quando eu fui nós temos um grupo de oração de segunda-feira, e naquele dia foi na terça-feira daquela semana. Surgiu o nome de um amigo em oração, um amigo que estava com câncer, e naquele momento o outro amigo que estava junto lá na oração, ele me falou, cara, vamos na casa desse amigo pra orar? E eu falei, vamos. Só que eu não era amigo de convivência, assim, de ir na casa dele, coisa e tal, nem sabia como chegar pra falar sobre, nós vamos lá na tua casa orar, podemos ir, né? Mas com humildade cheguei pra ele e falei, cara, nós podemos ir orar na sua casa? Sim, podem vir, eu quero a oração de vocês. Tá, então como a gente tem bastante conexão, a gente juntou com mais 5 legendários, 6 legendários, e a gente foi como igreja de Cristo, não como uma placa de igreja, porque a igreja de Cristo ela é maior do que qualquer placa de igreja, e a gente foi como irmãos orar por aquela pessoa. E fomos na quinta-feira, era terça-feira, na quinta-feira a gente já foi na casa dele orar. Foi o nosso pastor junto, foi um pessoal do louvor, fez uma música, né? E naquele momento a gente ajoelhou com ele, fizemos o apelo para ele que se ele quisesse entregar a vida para Jesus, que para nós era a melhor decisão da nossa vida. E ele entregou a vida para Jesus, fizemos uma oração, foi um momento... Não tem explicação esse momento. E ele entregou a vida para Jesus, no domingo ele faleceu. Nossa.
Então a gente nunca sabe quando vai ser a última vez que tu pode falar pro teu amigo ou pro teu familiar sobre Jesus, sobre Deus, sobre o que ele fez na tua vida. Não precisa falar mais nada. Não precisa entrar em Bíblia, não precisa entrar em qualquer outro aspecto religioso. Entra só com o que ele fez na tua vida. Testemunha isso para as outras pessoas. E aquilo vai gerar um impacto tão grande na vida das outras pessoas que eles também vão entregar a vida para Jesus. E depois que tu der o teu testemunho, não é mais contigo. Não é mais contigo. Ele vai conversar com a pessoa. Enfim, essa foi a primeira. E a segunda, então, que eu tive semana passada. Eu fomos numa janta, uma espécie de formatura da Experiência do Lar, que é um negócio para as mulheres. E aí, nessa formatura, a gente pôde testemunhar sobre a montanha, sobre o que Deus fez na nossa vida lá e o que gerou de diferença na nossa vida pós-montanha, né? E aí eu não ia falar, mas parece que Deus vai falando, cara, eu sinto um arrepio assim, e quando eu tenho que falar, não tenho que saltar da cadeira e ir lá falar. E aí eu fui lá e dei meu testemunho, e um empresário da cidade muito grande tava lá. E no outro dia ele me ligou. E ele me falou: cara, tu tem como vir testemunhar para mais 5 amigos meus aqui na empresa? E quando eu olhei, por mim eu não ia. Se fosse só por mim, eu não ia. Uhum. Mas eu sei do Deus que me tirou talvez de um lugar que eu não deveria estar. E talvez ele gostaria também de tirar esses amigos desse rapaz daquele lugar também. E aquilo fez com que eu tomasse a decisão de sim, eu vou ir lá. E eu vou falar sobre o que Deus fez na minha vida, o que Deus fez lá na montanha, o que Deus faz lá na montanha. E quando eu fui falar pra eles, eu já meio que tinha, na minha cabeça, assim, no meu coração, eu já tinha... todos vão dizer não, ninguém vai querer ir pra montanha, né? Mas quando eu abri a boca pra falar e falei o meu testemunho, um outro amigo que tava lá também falou o testemunho dele, somente todos deram o sim e que querem isso também pra vida deles. Legal. Porque a transformação que Deus faz na tua vida, ela só é feita quando tu também compartilha isso pros outros. E aí, a partir do momento que tu compartilha pros outros, os outros também vão querer viver uma experiência diferente com Deus. Porque Deus é Deus de perto, Ele não é de longe. Se eu tô necessitado de alguma coisa, E não só quando a gente tá necessitado a gente tem que orar todos os dias, né? Mais para agradecer do que para pedir. Porque Ele já tem feito grandes coisas assim na nossa vida, grandes coisas no nosso negócio. Tem vezes que a gente nem acredita o tanto que Ele já nos fez de bem, assim, e nós seguimos em oração, sabe, todos os dias. Talvez não só por nós, agora também transbordando em outras pessoas, né? A gente vai enchendo o copo até que a gente tem que começar a falar disso também para outras pessoas, né? O que Deus transforma na nossa vida. Hoje eu sirvo na igreja praticamente toda semana, sirvo lá no Legendários, muitas montanhas já fui para Guatemala já através disso, e eu ando sob uma palavra que essa mesma irmã que entregou pro pai entregou uma palavra para mim já fazem 12, 13 anos atrás, que eu iria viajar o mundo inteiro e por nações eu iria contar histórias através da minha fotografia. E Deus tem oportunizado muitas coisas assim. Me oportunizou agora um passaporte, um visto, coisa que eu não, um pouco tempo atrás, nem imaginava que eu teria. E Ele tá agindo. Eu sei que agora mesmo Ele tá agindo, né? Pessoas que vão ver esse podcast talvez vão querer também essa mesma experiência com Ele. E pra mim é isso. Pra mim Deus é um cara de perto que eu posso conversar com Ele a qualquer momento. E a tua experiência? Cara, eu tive uma experiência com Deus não faz muito tempo agora. Teve um amigo meu que morreu na pandemia, né? Aí com o Covid. E nós era muito amigão, assim, né? Conversava bastante e tal. E daí agora, há pouco tempo aí,
me aparecia uma visão desse amigo meu. E daí dizia, vai lá falar com meu filho, vai lá. O filho dele assumiu o negócio, o pai morreu e ele assumiu, né? Um negócio com sucessão ali e tal, que antes não tinha, né? Eu nem sei se o filho estava trabalhando junto antes, acho que estava, né? Um ou 2 anos ele estava trabalhando junto. E aí eu disse, mas isso é coisa da minha cabeça, né, tia? Coisa da minha cabeça. E daí mais pra frente um pouco, de novo ali na cidade, né, aquele negócio, vai lá falar com meu filho, fala com ele. Eu disse, meu Deus, Deus tá me mandando, cara, ir lá falar com esse guri aí. E é meu amigo também, né? Aí, peguei a caminhonete, virei a volta, vou lá falar com ele. Vou agora, né? Então, uma das coisas é que tu sempre, quando Deus te mandar, vai, não fica entendeu? Se Deus falou contigo, tu sentiu de falar algo para alguém, vai lá e fala, né? E aí eu fui lá na empresa dele e disse, ô fulano, preciso conversar contigo, vamos ali fora um pouco. Saí um pouco do meio do pessoal, fui lá fora. Aí eu disse para ele, cara, falei bem a real, né? Teu pai tá aparecendo para mim e Deus me mandou vir aqui falar contigo, cara. Né? E a palavra é... não desiste. A palavra é não desistir, cara. Deus mandou te dizer, eu não sei nem porquê, né? Mas eu vim aqui te falar isso, né? E teu pai também não gostaria que tu desistisse. Cara, esse menino me abraçou de um jeito. Meu Deus do céu, Pacheco. Graças a Deus que tu veio aqui, porque eu ia largar tudo, eu não aguentava mais esse negócio. E pá, foi a coisa mais emocionante, assim, sabe? E aí ele me agradeceu, né? Disse, cara, eu não vou desistir. A empresa dele alavancou de um jeito e prosperidade. Por isso que eu digo, né, cara, Deus, ele tá olhando. E ele usa quem ele quer para falar, né? Com quem ele quer e a hora que ele quer. E quando Deus, né? Agora Deus fala comigo, cara, eu não perco a oportunidade. Vou ter que contar mais uma que é uma experiência que com Deus também. Um amigo meu que é de uma entidade que cuida de pessoas com problema com droga e tal, entidade evangélica. Aí também me disse, Pacheco, preciso uma vaquinha aqui para dar leite para os irmãos aí de manhã cedo e tal. Eu disse, tá, mas como é que eu faço isso? Vamos orar, né? Vamos orar que Deus vai abrir a porta, né? Aí ora. E um dia eu estava sentado num evento lá na FenaSoja, cheio de pessoas e tal. E Deus falou comigo lá no banco, pede pro fulano a vaca. Sem relação com aquela pessoa, veio, Deus falou comigo, pede pro fulano. Sem relação, mas com credibilidade. E daí Deus... Boa. Cheguei numa pessoa, ele me conhecia assim, mas a gente não é muito... Sei ele. E eu disse para ele a forma que eu usei, eu peguei a mensagem do cara que tinha me pedido, do presidente da entidade, disse, tchê, dá uma olhadinha nessa mensagem aqui, é para ti. E ele leu, confirma que eu vou dar. No outro dia já tava a vaca lá. E aí, vou mandar descarregar lá amanhã, pode ser, Pacheco? Pode ser. E aí? Isso é o sobrenatural, não pode ser normal, né? Então, coisas assim, e, meu Deus do céu, coisas que acontecem. Uma pregação no final de semana lá na igreja que veio um pastor de fora e ele falou, cara, vocês já pensaram quantas pessoas já passaram por aqui, por essa igreja? Quantos pastores já passaram? Quantos líderes de ministério já passaram? Eu só quero dizer para vocês que agora está no turno de vocês, de fazer a diferença. Isso aí. O turno de quem já era, já passou. Agora o turno é de vocês. Vocês têm que abraçar isso e têm que fazer acontecer. E quando Deus mandar, tem que fazer. E quando Deus manda é incrível, né? Final de semana o Felipe
Um amigo dele deixou uma bicicleta lá na chácara, né? Bicicleta de criança, de menina. E aí o Felipe disse, pai, ó, disse até pra tua mãe, né? Entrega pra dar pra alguém, não sei o quê. Faz uma doação. Doa essa bicicleta. Ele comprou uma bicicleta nova, né, pra amiguinha. E aí eu disse pra Simone, então vamos fazer já isso, né? Botamos na caminhonete, vamos numa vila de pessoas mais pobres, assim. E Deus vai direcionar, eu disse pra ela, não vamos nós interferir. Deus vai colocar alguém na porta e uma menina, né, que possa andar com essa bicicleta, que seja do tamanho certo. Cara, eu entrei na vila, olhei lá, bem longe, assim, uma casinha pobrezinha, né? E uma menininha de cor de rosa, assim, olhando. Eu disse, meu Deus do céu. Eu disse, Simone, ó. E a Simone, não vi. Eu disse, então, tu vai ver, vamos dar uma volta em toda a vila. Não apareceu nenhuma outra menina. Caraca. E eu disse, Simone, é aquela. Daí encostamos a caminhonete na frente. Eu parei e daí eu disse, a mãe da guria saiu na porta. Eu disse, ó, nós queríamos dar um presente que Deus mandou para essa menina. Rascar. Cara, Não tem explicação, cara. Dia das crianças, né? Domingo, dia das crianças. E aí chamei, e a Simone tirou a bicicletinha, entregou lá. Queria que tu visse a emoção, né? Mas eu acho que é Deus que abre esses momentos, né? Pra te poder... Não tem explicação. Então, é algumas coisas, né? Que acontecem quando tu serve a Deus, né? E Clóvis, pra nós, queria que tu deixasse uma mensagem, se tu pudesse deixar uma mensagem de pai pra filho. O que o Felipe representa na tua vida, enfim. Cara, o Felipe é um guri que eu queria ter 10 filhos igual a ele, né? Então é um guri que nunca me deu desprezo nenhum, né? Um guri humilde, serve a Deus, né? Respeita o pai e a mãe, nos ajuda bastante, né? Então é um menino filho ideal, né? E eu tenho assim muito prazer, muita alegria de poder deixar, né, esse legado para ele, né? Não é uma máquina, uma coisa, não, é o legado, né? De fazer boas entregas, né? Entregas honestas, entregas de olho no olho, né? E que ele possa ser família, né? Valorizar o maior bem que a gente tem, que é a família, né? E o restante vem, né? Tu andando certo, no caminho certo, o resto vem. E você, qual é a mensagem que deixa pro teu pai aí? Não, meu pai, ele é a principal referência, talvez, de empresário. Talvez não, com certeza. A maior referência de empresário de não desistir das coisas, né? Ele, quando dá alguma tarefa para ele, com toda certeza ele vai até o final e vai fazer acontecer realmente, né? Então, eu me considero muito mais, talvez, artista do que empresário, mas eu tenho umas visões diferentes também da dele. Mas ele é a minha principal referência, né? Eu acho que a principal referência de todo filho é o pai, né? E eu honro ele e tenho muito orgulho de tudo o quanto foi construído até aqui, né? E de tudo também que Deus tem feito na vida dele, na minha vida, na nossa empresa, na nossa família, né? Então, para ele, a palavra é referência, né? A pessoa que eu me espelho também todos os dias, para que a gente consiga manter de pé a família, manter de pé a empresa, manter de pé todas as coisas que a gente for fazer. Então, para mim, ele é referência. Que legal. Clóvis, deixa a tua mensagem, o empreendedor que está começando, o empreendedor que está sonhando, que está querendo crescer, com a tua experiência. Que mensagem final que tu deixa para esse cara que está te ouvindo aí do outro lado? Bueno, a questão empresarial, né, ela é uma questão de risco, né? O empresário está sempre correndo risco, mas eu acho que o empresário, ele tem no sangue isso, né, de investir, de fazer as coisas com amor, porque gosta de fazer.
Eu acho que o dinheiro não pode ser a principal coisa da tua empresa, né? Uma empresa tem que ter funcionários felizes, né? Uma empresa tem que prosperar, a empresa tem que te dar aquilo que tu quer que ela te dê, né? Mas nunca acima, né, das coisas erradas, né? Procure fazer a coisa certa. Se tu errou, pelo menos errou fazendo certo, né? Porque tem muita gente que erra fazendo errado, né? E quer acertar fazendo errado. E o errado nunca dá certo. Sempre o certo vai continuar sendo certo. Legal. Esse é o maior legado, quem sabe, que tu tem orgulho de ter deixado. Exatamente. O certo, ainda o certo antigo continua dando certo agora. É o certo. Felipe, tua vez, deixa tua mensagem pro empreendedor que tá ali te assistindo, que tá passando por esse processo também, o que tu tem a dizer pra essa pessoa ali. Eu acredito que num mundo descartável tá muito fácil de largar tudo e jogar fora. Hoje o sonho, o teu propósito, tu larga fora como se fosse uma coisa descartável. A tua família tu larga fora como se fosse uma coisa descartável. Olha lá, cara. E não tem nada que seja descartável quando se tem propósito, né? Então eu deixo para esses empreendedores que eles possam descobrir o seu propósito e a partir do seu propósito busque conhecimento naquilo e seja o melhor da sua área. E a partir desse momento que tu for referência na tua área, que tu for referência no teu trabalho, que tu entregar com amor, com aquela estima, com vontade realmente de fazer, tu nunca mais vai brigar por preço. Nunca mais tu vai brigar por preço, porque tu vai ser item de desejo das pessoas. As pessoas vão querer ter você por perto. Elas vão querer se aconselhar com você, elas vão querer te pagar para te fazer aquilo que é o teu propósito. Então, primeiramente, descubra o seu propósito e, segundamente, conheça aquilo a fundo e faça boas entregas. Para mim, o ciclo perfeito é isso. Legal. Parabéns, hein? Como foi para vocês bater esse papo aqui hoje? Bom. Até vira um livro, né, Anderson? Vira. Né, eu acho que é muito emocionante a gente relembrar um pouco das coisas. Até porque a gente não faz isso todo dia, né? Então, relembrar, ver aí tudo que foi passado, sentir o porvir, o que está aí para vir pela frente ainda, né? Eu acho que foi muito boa a conversa e te agradecemos, né, pela oportunidade. É um momento de recordar algumas coisas, né? Muitas vezes a gente tá tão no fluxo de trabalho que a gente acaba esquecendo das coisas que já foram construídas, mas foi uma bela trajetória até aqui, né? E planejando, claro, para frente, planejando para o futuro, né? E uma coisa que eu quero deixar para os meus filhos é segurança financeira, para que eles possam decidir e optar por fazer aquilo que é propósito deles. Se for a fotografia, amém, o pai vai te ajudar em tudo que tu precisar. Se for qualquer outra área, o pai vai te ajudar em tudo que tu precisar. Se for realmente estudar e fazer uma outra faculdade, um outro investimento, uma outra empresa, o pai vai ter segurança financeira para que você possa fazer aquilo que é o seu propósito realmente na Terra. Legal. Muito bom. Clóvis, Felipe, acho que nós deixamos aqui muitas mensagens hoje. Acho que muitas viradas, exemplos de trajetória, de decisão. E quero deixar meu muito obrigado aí pela disponibilidade, por toparem estar aqui batendo esse papo. E quero dizer de coração para vocês, o Anderson falando aqui, tá? Que eu admiro muito vocês. Eu tenho uma admiração muito grande por vocês dois, tá? Como vocês construíram o respeito, a humildade, a organização, o propósito por trás. Então, vocês são um case de sucesso, um case de inspiração, né? E eu, com certeza, para mim, eu aprendi muito aqui com vocês e sempre vou levá-los como uma referência que são, não só no mundo de fotografia, mas no mundo de conexão, no mundo de família. Então, só gratidão e parabenizar pela história, o legado que vocês estão deixando e construindo daqui pra frente. Então, obrigado mesmo, tá bom? Obrigado.
Pessoal, esse então foi o nosso episódio do nosso Destrave Sua Carreira Cast. Tenho certeza que teve várias viradas de chave aí. Obrigado por todos que estavam aqui acompanhando e nos vemos aí num próximo episódio. Valeu, vamos!